capítulo de número 21, nós vamos ler 19 versículos. É a terceira aparição de Jesus para os seus discípulos. A terceira vez que Jesus aparece para os seus discípulos. Assim como você está prestando bastante atenção na leitura da palavra, se você estiver com a Bíblia, leia. Se não, apenas ouça a leitura que nós vamos fazer. 21, do 1 até o 19. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixes por cima e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais que todos esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor. Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. E Jesus perguntou segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor. Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro deveria glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Amém. Amém? Pai Todo-Poderoso, nós temos lido a Tua Palavra e ela já falou aos nossos corações, Pai. Nós já ouvimos, Senhor Deus, a Sua voz. No mesmo desafio que o Senhor fez a Pedro, da mesma maneira como o Senhor encontrou a Pedro, o Senhor tem hoje vindo para falar conosco, e está aqui para falar conosco, porque ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, porque apesar de nós, das nossas limitações, das nossas falhas, o Senhor não desiste de nós. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Jesus não desiste de você, né? Jesus não desiste de você.
por mais, né, que muitas vezes nós nos sentamos distantes, por mais que muitas vezes, né, nos sentamos, né, longe de ser aquela pessoa que nós gostaríamos de ser para exaltar e glorificar o nome do Senhor, o nosso Deus, de fazer todas as coisas de acordo com o Senhor, né? De chegar lá no nosso trabalho e alguém olhar para nós e dizer: olha, aí está vindo uma serva, um servo de Deus, aí está vindo um cristão, né? Por muitas vezes nós não dizemos para as pessoas que nós somos cristãos, pelo fato das pessoas não nos reconhecer como cristãos da nossa sociedade, porque as nossas atitudes não demonstram isso diante da sociedade. Mas Jesus não desiste de mim, não desiste de você. Ele vem ao nosso encontro porque Ele quer que nós sejamos firmados na sua palavra e encontremos essa riqueza da graça do Senhor nosso Deus e vivamos nessa riqueza da graça do Senhor nosso Deus, tendo conhecido a Jesus como nosso único e suficiente Salvador e sabendo que nós temos a eternidade para morarmos. Por isso, amados irmãos, quando eu contei a respeito dessa menina, dessa adolescente de 12 anos, e quando ela contava a respeito do pai, ela chorava muito, mas ela não chorava de tristeza, porque ela falava assim: eu sei o que Deus fez através de meu pai na vida da nossa família. Eu sei como Deus me aproximou dele através do meu pai durante esses últimos dias. E eu sei como tenho vivido debaixo da graça e do amor de Deus. Para um adolescente de 12 anos, eu amadureci muito, pastor. Por isso, amados irmãos, que Jesus ficou 40 dias após a sua ressurreição sobre a face da terra, visitando, restaurando, reanimando os seus discípulos e aqueles que tinham ouvido a sua palavra. Porque ele precisava deixar acesa essa chama no coração dos discípulos. Porque eles sabiam que nós íamos enfrentar essas dificuldades que os irmãos estão enfrentando hoje e que outros irmãos nossos estão enfrentando. E ele sabia que não seria fácil para eles passar por essa situação em que eles passaram, de perder o mestre, de perder a referência do ministério, de perder a referência daquele ensinamento que eles tinham recebido a respeito de salvação e de vida eterna, de receber aquilo que eles nunca tinham ouvido falar da maneira como eles ouviram falar através de Cristo Jesus. E Jesus fica 40 dias sobre a face da terra, porque afinal foi Ele que tinha escolhido aquelas pessoas que estavam vindo até Ele. Ainda que nós saibamos que existiam 3 multidões que seguiam a Jesus, né? Que eram aqueles que só iam por milagres mesmo, né? Aqueles que iam para sondar Jesus e aqueles que iam porque queriam realmente seguir a Jesus e ser discípulos de Jesus. Ele chamou os 12 como discípulos, depois eles se tornaram os apóstolos de Cristo Jesus, e eles tiveram muito grandes lutas, como nós também temos no nosso dia a dia. E amados, não foi fácil para eles aqui naquele primeiro momento. Eles pensaram em desistir. Pedro pensou em desistir. Pedro, vamos dizer assim, fracassou. E os discípulos o seguiram, porque ele estava sofrendo muito. Assim também somos nós. Nós também desistimos com muita facilidade. Nós também nos cansamos com muita facilidade. Nós também muitas vezes deixamos de orar, não temos forças para orar porque estamos passando por uma situação difícil e a dor muitas vezes nos impede de orar, o sofrimento nos impede de orar. A angústia nos impede de orar, os problemas do dia a dia, o trabalho, as preocupações do dia a dia. Muitas vezes você coloca o seu joelho no chão para orar, e ao invés de você orar, você fica pensando em outras coisas, ao invés de conversar com o Senhor. Muitas vezes também nós fracassamos na nossa fé, e nós sentimos isso quando nós estamos passando por momentos difíceis. Mas eu quero dizer para você que você pode estar passando por um momento difícil, que o seu tempo devocional não tem sido aquele tempo que você gostaria que fosse, e que você sente que você precisa melhorar na presença do Senhor nosso Deus, no seu tempo de oração, no seu tempo de leitura da palavra. Mas eu quero dizer para você que você não precisa se desesperar, porque o Senhor Jesus não desistiu de você.
E Ele não vai desistir de você. Esta prova, amados irmãos, que Deus não desiste dos seus filhos, ainda que passando por dificuldades, ainda que querendo quase que abandonar a fé. Esta prova nós encontramos aqui nesse texto, na pessoa de Pedro e dos discípulos. Eles foram escolhidos pelo Senhor, ele foi escolhido pelo Senhor para ser discípulo e depois apóstolo. E Pedro se tornou um dos principais dos discípulos de Cristo Jesus. Jesus sempre procurou tê-lo por perto. Sempre quando Jesus ia fazer alguma coisa, sempre estava lá, né? Pedro, Tiago e João. Ele sempre procurou ter Pedro ali por perto. Mas quando Jesus o leva para orar, eles dormem. Eles não conseguem viver aquele momento que Jesus está vivendo. Eles não conseguem compreender aquele momento de intimidade do Senhor com o nosso Deus. Como muitas vezes nós também pensamos assim, né? Como eu gostaria de ter esse tempo de oração, pegar a minha 1 hora de oração que eu tenho na torre de oração e orar assim, de forma gloriosa, graciosa, e nem ver as horas passar. Ah, como eu gostaria de fazer como Jesus, dobrar os meus joelhos na madrugada, e passar a noite inteira conversando com o Pai, e tendo intimidade com o Pai, e aprendendo com o Pai, e sendo edificado pelo Pai. Mas eu não consigo, eu estou mais para os discípulos Pedro do que para Jesus, porque eu muitas vezes durmo na minha 1 hora de oração. Eu não consigo orar. E Pedro, amados irmãos, foi uma pessoa que procurou servir a Cristo Jesus. Ele sempre se colocava à frente. Ele foi aquele que disse: Jesus, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Ele estava sempre disposto a enfrentar desafios. Quando Jesus vem sobre as águas, ele diz: Senhor, permita que eu vá ter com o Senhor. E Jesus disse para ele: então vem. E aí a hora que ele está indo pela fé em Cristo Jesus, ele olha para baixo e então ele vai naufragando e faz: Senhor, socorre-me. Ao mesmo tempo em que ele olha, está indo ao encontro, dali a pouco ele já perdeu o alvo, já perdeu a meta, já deixou de olhar para Jesus e olhou para as águas. Ele é aquele que, quando está ali com Jesus no Monte da Transfiguração, ele diz assim: ó Jesus, vamos fazer aqui uma tenda para o Senhor, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias, e vamos ficar aqui porque aqui está muito bom. E Jesus tem que dizer para ele: mas Pedro, você não sabe o que você está dizendo. Foi aquele que disse que ele jamais abandonaria Jesus. Jamais abandonaria Jesus. Que o defenderia com a sua própria vida. Mas ele era como eu, ele era como você. Nos momentos difíceis, as pernas tremem. Nos momentos difíceis, nós vacilamos. Nos momentos difíceis, nós não enfrentamos as lutas e as dificuldades. E Pedro se afastou de Jesus. Isso acontece conosco. Quando eu fui para a fartura, nós estávamos passando por uma situação e tinha um presbítero lá, e ele falou assim: pastor, o senhor pode ficar sossegado, que eu estou junto com o senhor nessa caminhada aí. E eu estou ali, ó, segurando na cinta do senhor. Se o senhor for arrebatado, eu vou junto com o senhor. Falei: glória a Deus, aleluia, né? Tem alguém caminhando aqui comigo, e firme e forte. Primeiro problema que nós tivemos na igreja, o Jobert sumiu. Eu fui encontrar o Jobert e no sítio dele, ele estava cavando, fazendo cerca em cima de uma rocha. Falei: o que é isso, rapaz? Ele falou: é mais fácil aqui. É mais fácil, é mais fácil, mas o Senhor não te chamou para isso.
O Senhor te chamou como presbítero, né? E você precisa descer esse morro e voltar lá junto comigo. Porque o Senhor te chamou para servi-lo e Ele continua te amando. E Ele continua querendo você ali, como fez com Pedro, né? Cuidando do seu rebanho. Pedro foi esse que se colocou sempre à disposição, que teve sempre a coragem. Mas quando Jesus foi maltratado, Pedro não estava mais lá. Quando Jesus foi condenado, Pedro não estava mais lá. Quando Jesus foi crucificado, Pedro não estava ali próximo da cruz. Jesus morreu e foi sepultado. E Pedro não estava ali para dizer: dá o corpo de Jesus que nós vamos sepultá-lo. Domingo pela manhã, Pedro também não foi no sepulcro. Ele ficou ali com os discípulos guardados, porque eles estavam com medo do que poderia acontecer com eles. As mulheres foram ao túmulo. Quando leva a notícia para eles, eles ficam com dúvida a respeito da notícia das mulheres, e eles saem correndo para ver o que é que tinha acontecido e se realmente Jesus havia sido ressuscitado naquela manhã. Pedro é o representante ideal, meu e seu, né? Somos imperfeitos, desistimos com facilidades, questionamos muito a Deus a respeito daquilo que está se passando conosco, perguntamos muito o porquê das coisas, não sabemos nos submeter ao querer e à vontade do Senhor, o nosso Deus. Mas apesar disso, Jesus não desiste de você. Apesar disso, Ele não desistiu de Pedro. Ele nos conhece, amados irmãos, como Ele conhecia Pedro. Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece os nossos sentimentos. Ele conhece aquela lágrima que nós choramos lá no escondidinho para que ninguém fique sabendo que nós estamos chorando. E Ele vem ao nosso encontro, como Ele foi ao encontro de Pedro, para restaurá-lo. E Ele vem ao nosso encontro para nos restaurar. E essas nossas fragilidades e as nossas desistências fazem parte, amados irmãos, do treinamento do nosso dia a dia. Não existe sobre a face da terra aquele que seja servo de Deus e que não passe por fortes treinamentos, não importando a idade, desde essa adolescente que eu comentei com os irmãos, até aquela pessoa mais elevada em idade e que tem as lutas e as suas dificuldades. Todos nós, se você foi chamado por Deus, se você foi vocacionado por Deus, se você foi trazido para debaixo da graça maravilhosa de Cristo Jesus, é para você viver este mundo e passar por essas lutas, mas saber que Deus vem sempre ao nosso encontro para nos ajudar. Pedro, amados irmãos, havia desistido de ser discípulo, sim. Tanto é que quando o anjo recomenda às mulheres, né, você deve ir e falar com os discípulos e com Pedro. Fala com os discípulos e com Pedro, porque ele é que é a peça que eu preciso. Então avisa para que ele esteja junto lá. Ele estava tão desanimado, que no versículo 7 do texto nós lemos, diz, vou pescar. Como que demonstrando a sua desistência do seu ministério. Demonstrando a sua tristeza pelo seu ministério. Demonstrando que para ele havia chegado o fim daquele ministério que ele sonhou com Jesus há 3 anos atrás, e que agora ele volta ao seu passado e vai ser pescador. Afinal foi a opção que ele fez, né? Há 3 anos atrás ele tinha deixado, agora ele quer voltar. Tinha uma grande empresa, então agora ele quer voltar.
por sua força e liderança. Quando ele diz que vai, os outros dizem, nós vamos também. Olha como ele era influente, hein? Você foi? Então, nós vamos também. Mas, como, amados irmãos, acontece conosco também, quando nós pensamos em parar, quando nós pensamos em desistir, quando as lutas vêm, nós falamos, eu acho que isso não é para mim não, eu vou embora. Ele foi pescar, mas não deu certo a pescaria. E eles jogaram rede a noite toda. Pode ser certo que eles jogaram para a direita e para a esquerda, para frente e para trás. Eles jogaram para todo lado, mas eles nada apanharam. Não pegaram nada naquela noite. Talvez ele tivesse que dizer mais uma vez, agora eu vou desistir de ser pescador, porque eu desaprendi a pescar também. Mas não era isso. É que Jesus já o tinha separado para o ministério. Talvez você já tenha muitas vezes pensado em desistir de algumas coisas na sua vida. Tanto na vida física, quanto na vida espiritual. Talvez você tenha desistido de alguma coisa dentro da sua família. Talvez você já tenha pensado em desistir de alguma coisa no seu trabalho. Talvez você tenha pensado em desistir de alguma coisa na igreja. Mas aí, o fato é que você não vive para você mesmo. Você é servo de Deus. Você é serva do Senhor. E onde você estiver, você está como serva e como servo do Senhor. E Ele está ali. E Ele vai também ao seu encontro, como foi o encontro de Pedro. E o que você vai tentar fazer no lugar daquilo que você quer desistir, não dá certo. Porque Ele está mostrando para você onde é o seu lugar. Qual é o seu lugar. Onde você deve estar. E o que você deve fazer. E não adianta você querer fazer outra coisa, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Jonas tentou fugir, não deu certo. O povo tentou desistir da caminhada para a terra prometida. Só 2 acreditaram, 10 não acreditaram. Mas não puderam desistir, tiveram que seguir por causa dos 2. Eles tiveram que seguir. O restante morreu no deserto, mas eles seguiram para Canaã prometida, porque essa era a vontade de Deus. No meio do caminho eles se lembravam, olha, as panelas lá do Egito. Né? Come boas panelas lá do Egito. Lembra das cebolas lá do Egito? Lembra de cebola? Comer cebola, eu gostava de comer cebola lá no Egito. Queriam voltar. Mas eles perceberam que não dava mais para voltar. Porque agora havia um propósito de Deus. Assim aconteceu com Pedro e assim acontece com você quando você quer desistir e quer fazer outra coisa. Achando que fazendo outra coisa você vai dar certo. Pare um pouquinho. Você é alguém escolhido pelo Senhor nosso Deus. Você é alguém que Deus chamou. Isso envolve vida espiritual e vida social também. Porque onde você estiver, você também continua sendo servo de Deus. Aí então Jesus vem, né, para o reencontro com Pedro, lá no versículo 4. Né? Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus perguntou: filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Jesus vem sempre ao nosso encontro. Agora eu não sei, né, de que forma ele vem ao seu encontro, mas ele vem. Ele pode vir ao seu encontro e falar com você através da palavra de Deus. Você abre a Bíblia, lê um texto e Deus pode estar falando com você. Mas de repente Deus pode colocar alguém lá do seu trabalho, que está do seu lado, que você não sabe por que a pessoa falou aquilo para você.
Mas ele vem hoje, como ele foi lá conversar com Pedro. Preste atenção, porque às vezes ele começa bem de manhã, como ele começou de manhã lá com Pedro e os discípulos. Jesus foi ao encontro deles logo pela manhã. Por isso que é importante, logo de manhã cedo, você orar. Você orar. Porque Deus te visita todas as manhãs ao romper da manhã. A palavra do Senhor nosso Deus diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então faça isso todas as manhãs, converse, ouça Deus através da sua palavra. Ouça Deus através da sua palavra. Aqui a Bíblia diz que eles não reconheceram Jesus. Muitas vezes você não vai reconhecer como Jesus está falando, por intermédio de quem Jesus está falando. Mas ele vem ao seu encontro. Ele foi e falou com Balaão através da mula, né? Então não fique admirado se o Senhor usar, né, algo estranho para mostrar a vontade dele para você. Porque ele é poderoso e soberano sobre todas as coisas. Mas uma coisa ele fez. Ele falou assim: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Ah, como é gostoso isso. Uma das coisas que eu gosto de falar com o Nicolas é quando eu chamo filho. É tão gostoso chamar, né? Não é bom isso? Os pais, as mães, né? Não é bom chamar filho, né? Dá essa ideia assim de intimidade, né? Dá essa ideia de proximidade. Dá essa ideia de que tem alguma coisa que é de dentro de você mesmo. Faz parte ali da sua vida. Eu gosto tanto quando minha mãe me chama de filho também. Eu me sinto tão gostoso. Eu me sinto o único filho do mundo. O único filho do mundo, e o mais bonito de todos, e o mais amado de todos, quando ela me chama de filho. Agora você imagina Jesus chegando, olhando para aqueles discípulos, né? Arrebentados, porque tinham desistido de ser discípulos, não sabiam mais pescar, e agora Jesus está lá na praia e fala assim: filhos, vocês têm algo para comer? Eu preciso do serviço de vocês. Olha que coisa maravilhosa, como é que Jesus faz conosco. Olha como Jesus faz com você. Ele faz exatamente dessa forma com você. Ele vem e se aproxima de você e te ama e te chama de filho. Ele pergunta: você tem algo? E eles imediatamente respondem: não. Não, nós não temos. Sem Jesus no coração, sem comunhão, amados irmãos, não adianta, né? Não temos nada e não conseguimos nada e não vamos chegar a lugar nenhum. O nosso chamado é sem volta. Nós temos que ir e ir. Não dá para parar na metade do caminho. Aí então, aquele discípulo que é o discípulo amado, ele diz assim: é o Senhor, Pedro. É o Senhor. Aí Pedro não resiste, né? Pedro veste a roupa e pula e vai mergulhando ao encontro do Senhor. Ah, que coisa maravilhosa, amados. E você sabe que você passa por isso todas as manhãs também. Porque Jesus vem ao seu encontro todas as manhãs, através da sua oração, através da leitura da palavra, Jesus vem ao seu encontro. E aí, Jesus, ali, cuida deles. E o início da restauração, amados irmãos, está no versículo de número 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão.
Aí eles descem, já está preparada a comida. Jesus pergunta se eles têm, mas Jesus sabia que eles não tinham. E Jesus manda que eles lançam as redes, e eles lançam a rede em obediência à palavra. E aí então eles, agora tem peixe. Mas quando eles chegam, já está preparado para eles. Já está preparado ali com o tempero do céu, né? Né? Seu tempero é bom, né? Seu tempero é bom, né? Você cozinha bom? Você gosta de cozinhar? Ô Marcelo, você gosta de cozinhar, né? Tempero seu é bom, né? Ô Jô, você gosta de cozinhar? Seu tempero é bom, né? Negão, tempero da Jô é bom? É bom? É? É, que bom, glórias a Deus por isso, né? Mas agora você imagine que os discípulos chegaram ali na beira da praia e os peixes já estavam temperados com o tempero do céu. Não dá uma água na boca? Não dá uma água na boca assim, né? Oi, esse tempero, meu Deus, que maravilha! Como deveria estar saboroso aquele peixe que Jesus preparou para os discípulos. Sabe por quê? Porque Ele sempre nos recebe e nos dá do melhor que Ele tem para nós. É que nós somos como Pedro, somos como os discípulos, e não olhamos para aquilo que Deus está nos concedendo, e não saboreamos aquilo que Deus está nos concedendo, e muitas vezes ficamos como o povo de Israel, lembrando das coisas do Egito, das coisas do passado, e não olhamos para o novo de Deus, aquilo que Deus prepara para nós a cada manhã, quando Ele vem ao nosso encontro a cada manhã, porque Ele não esquece de você, Ele não deixa você, foi por você que Ele morreu lá na cruz do Calvário. E aí, amados irmãos, quando eles chegam ali, os peixes já estão preparados e eles podem saborear aquele peixe gostoso com o tempero do céu, com o tempero de Jesus. E aí então, Jesus fala para eles: agora traga a rede de vocês. Traga agora a rede de vocês. Aí o que é que tem na rede deles? 153 grandes peixes, né? A expressão grandes peixes, sabe por quê? Porque hoje nós lemos também a parábola do reino de Deus, que é comparada a uma rede, que quando os pescadores pescam e trazem, aí então eles separam os peixes bons daqueles que vão ser comercializados, e aqueles que não vão ser comercializados eles deitam fora. Só que nessa pescaria, os que seriam deitados fora nem vieram. Vieram só os grandes peixes. Por quê? Porque o Senhor Jesus mandou que viessem para a rede só os grandes peixes. Ele é o Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. E Ele deu ordem, é só os grandes que entram nessa rede hoje. Porque hoje eu estou voltando para mostrar para os meus discípulos que eu sou o Jesus dos milagres, que eu sou Deus sobre tudo e sobre todas as coisas, e eles precisam viver dessa forma. Eles não podem perder essa visão, eles não podem perder essa fé, eles não podem perder essa grandiosidade que eu sou e quem eu sou. Muitas vezes no nosso dia a dia nós estamos perdendo a visão de quem é Deus, e Deus se torna para nós, né, algo que nós usamos a hora que nós queremos. Deus deixa de ser esse Deus todo-poderoso que é adorado em Israel. Deixa de ser esse Deus que merece o nosso louvor, a nossa adoração, que merece o derramar das nossas vidas no seu altar. Ele deixa de ser Senhor para ser alguém na nossa vida. Ele precisa de ser sempre o Senhor, e Ele vem ali e prova para os discípulos que Ele é o Senhor dos milagres, e que nós podemos confiar nele. E por último, amados irmãos, para concluirmos aqui, a restauração e o retorno ao ministério. Aliás, deixa eu só lembrar uma coisa, quando ele diz aqui, ó, ao saltarem em terra, viram ali brasas, né, com peixes em cima.
Sobre braseiro, nós vamos ouvir duas expressões, onde se encontram essas expressões braseiros, né, na Bíblia. Neste momento aqui, e quando Pedro nega Jesus. Então Pedro vê ali o braseiro, certamente ele recordou, foi num braseiro, que alguém perguntou, você é um deles? Ele diz, não, de jeito nenhum. Não. Mas agora na restauração de Pedro aqui, Jesus pergunta 3 vezes para ele também. Você negou? 3 vezes. Você é questionado agora? 3 vezes. E depois Jesus diz para ele, agora você me segue. Agora você está preparado. 3 vezes você me negou, mas agora 3 vezes você confirma que você me ama. E assim Jesus restaura o ministério a Pedro. Novamente ele está pronto agora para servir ao Senhor, para abandonar novamente a pescaria, para abandonar novamente a empresa de pesca e para seguir e servir ao Senhor. Eu quero concluir perguntando a você, qualquer área da sua vida, quer seja na vida espiritual, se você tem algum ministério na igreja, se você tem servido ao Senhor em alguma área da igreja, ou se você tem servido ao Senhor na sua própria casa mesmo, ou se você tem um ministério lá fora, onde você tem um propósito de falar de Jesus, onde você tem um propósito de interceder, onde você tem um propósito de falar de Jesus para as pessoas, e se você tem entrado em crise em alguma dessas áreas, ou se lá no trabalho você está entrando em crise também, né? Se encontra desanimado, se encontra desanimada, se tem alguma coisa que está tirando a sua paz, tirando a sua alegria. Porque hoje nós cantamos um louvor aqui, qual foi o louvor que nós cantamos aqui? No primeiro? Primeiro cântico do louvor. Como que é? Fico feliz em vir em sua casa, erguer minhas mãos e cantar. Fico feliz, né? Então, se tem alguma coisa que está roubando essa alegria do seu coração, são muitos os ladrões da alegria do nosso coração no nosso dia a dia. São muitos. E se tem algum que está tentando roubar a alegria do seu coração, a alegria da sua vida, eu gostaria de dizer para você que nessa noite o Senhor vem ao seu encontro. O Senhor vem ao seu encontro. Jesus vem ao seu encontro, porque Ele não desiste de você. E como Ele não desiste de você, Ele não quer também que você desista daquilo que Ele semeou no seu coração, para aquilo que Ele te chamou, na igreja, na família e também na sociedade, porque Ele te chamou, e Ele entregou isso nas suas mãos, como seu ministério. Creia. A palavra do Senhor nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E Jesus vem ao nosso encontro para nos restaurar nesses momentos. Ele ressuscitou e ficou 40 dias aqui para restaurar o ânimo, a fé, a alegria, a esperança no coração de todos os discípulos. E que você possa afirmar como Pedro: Senhor, Tu sabes que eu te amo. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu sempre disse que eu não desisti, eu desisti, mas o Senhor sabe que eu te amo e que de agora em diante eu não vou desistir mais. E hoje, amados, nós não podemos desistir, sabe por quê? Não dá para nós desistirmos, porque hoje não depende só da nossa vontade mais. Agora, hoje você é templo do Espírito Santo de Deus. Deus soprou o seu Espírito Santo sobre você. Então você tem hoje esse poder, essa ação do Espírito Santo, né? Intercedendo com gemidos inexprimíveis na sua vida e dizendo para você: Jesus continua acreditando em você, Jesus continua estando com você, Jesus continua querendo que você caminhe, que você siga, que você prossiga, porque Ele está com você, porque Ele cuida de você, e por Ele não quer que você desista de forma nenhuma. Feche teus olhos. Jesus ressuscitou e foi por você, e Ele está aqui nesta noite. Portanto, você não pode sair daqui como você entrou. Você precisa sair daqui
como Pedro saiu naquele dia e os discípulos da presença de Cristo Jesus, disposto a seguir em frente, disposto a servir ao Senhor nosso Deus, disposto a fazer a vontade de Deus, e com alegria no coração, sem medo das lutas, sem medo das dificuldades, sem medo dos problemas, sem medo dos inimigos, sem medo daqueles que podem tirar a nossa própria vida, mas não pode roubar a nossa salvação e a vida eterna. Sem medo do inimigo. Creia. O Senhor hoje te visita e diz para você: você me ama? Então, se levante e siga. Você é meu filho, você é minha filha. Eu não esqueci de você, eu não te deixei em momento nenhum. Se você não entendeu o propósito ainda, creia que Deus está mostrando para você o propósito pelo qual você passou, pelo qual você está passando, de luta, de dificuldade, porque Ele te ama, Ele vem sempre ao seu encontro para te levantar, para te colocar em pé e para dizer: continua o ministério, continua a vida, porque eu estou com você. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai eterno e maravilhoso, o Senhor nos conhece, Pai, como o Senhor conheceu Pedro e os discípulos. Nós estamos aqui nessa noite, ó Deus amado, porque cremos na Tua palavra, Senhor. Cremos, ó Deus, no Teu propósito, Senhor. Nós temos ouvido, ó Pai, que o Senhor veio ao nosso encontro e que o Senhor está aqui, Pai, e está aqui para nos restaurar. E nós queremos, ó Deus, sair daqui desta noite restaurado, Senhor, meu Deus, a nossa fé, no nosso ânimo, na paz, na alegria, Senhor. Queremos sair daqui, Senhor, regozijantes, sabendo que o Senhor está conosco, Pai, e que nós o amamos e vamos fazer a sua obra, e sabemos que teremos a vitória por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho amado, Pai. E sabemos, ó Deus, que nada poderá nos resistir, porque o Senhor está conosco e o Senhor é o Deus que cuida de nós em todas as situações. No ministério, no trabalho e na família, na sociedade, Pai. Olha, Senhor, meu Deus, pelo seu povo, pela sua igreja, Senhor, e da sua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém.